Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Seu Direito. Você sabe que a gente fala de assunto interessante, porém é de forma descontraída. Mas olha, de forma descontraída, mas teve gente que dedicou grande parte da vida para poder fazer isso aqui, ó. Direito na prática para jovens. Nós vamos conversar aqui com a Ana Paula, com a Maria Angélica e também com a Larissa Brito sobre essa experiência de ter escrito um livro para poder trazer para a jovem advocacia informações importantes. É muito sofrimento, tem que ser compartilhado, porque às vezes depois eles viram também experiência, né, gente? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a presença de todas vocês, está aqui presente no nosso podcast, né? E de introdução aqui, eu quero que vocês se apresentem de forma bem... tem aqui o currículo de vocês aí extenso, vocês não vão falar tudo, né? Aquilo que é mais importante para vocês, para que o nosso público conheça vocês. Vamos começar aqui pela Larissa, pela minha esquerda. Bom dia, Boc. Obrigada aí pela oportunidade de a gente falar um pouquinho desse projeto. Então, meu nome é Larissa Brito, sou advogada. Hoje estou como vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB aqui de Ribeirão Preto. Também estou presidindo a Comissão de Direito do Terceiro Setor, que é o que eu falo também aí no capítulo, a gente vai conversar mais pra frente. E junto a isso também, trazendo essa pegada do terceiro setor, eu também presido uma OSC, que é a Vitória Régia, que tem uma atuação com mulheres em situação de vulnerabilidade social, aqui do município. Muito bom, vamos lá, Maria Angélica. Olá, pessoal. Muito obrigada, Boc, pela oportunidade. Meu nome é Maria Angélica. Eu fui vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Estou presidente da Comissão das Mulheres Advogadas. Tenho aí minha advocacia. Trabalho principalmente voltado para programas de integridade, compliance para pequenas e médias empresas. Estou agora como voluntária, trabalhando aí também na ONG Vitória Régia, junto com a Larissa, e fui coordenadora aí dessa obra, desse projeto maravilhoso, que é esse livro, Direito na Prática para Jovens. Olá, pessoal, muito obrigada aí, Boc, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar esse momento. Meu nome é Ana Paula Mendonça, sou advogada, eu trabalho com reestruturação de dívida de empresas e planejamento patrimonial para famílias. Na verdade, eu sou advogada, mas sou apaixonada por empreender. Fiz direito porque amo a parte técnica, gosto muito de estudar, mas o que realmente me move hoje é conseguir entender a advocacia como um negócio. Foi isso que me fez aumentar a visão sobre o que eu estava fazendo e como, de fato, expandir aí a colaboração e a ajuda para outros advogados e para empresas também. Muito bom, gente. Já deu para perceber aqui que a galera é jovem, mas não deixou de ter experiência não, né? Tá todo mundo aí. Vamos começar a falar sobre o livro, né? Porque é o que nos trouxe aqui, além da qualidade de vocês, pelo que eu já conheço. Estamos com uma das coordenadoras, são 3 coordenadoras, né? Que é a Andréia Roma, a Adriana Nascimento e a Maria Angélica. Conta pra gente qual foi o start para que, vamos fazer um livro, vamos colocar o conteúdo lá. A Andréia Roma, ela é a dona da editora, né, que é a CEO. Em 2021, eu participei de um outro livro, fui coautora de um livro chamado Mulheres no Direito. Foram 43 autoras, todas profissionais do direito, e eu era a única jovem profissional ali. Lá tinha mulheres de 30, 40 anos de carreira, e eu ali com 2, 3 anos de carreira. E aí, pela minha história, pelo que eu levei, né, eu já fazia muita coisa mesmo naquela época, surgiu a ideia da gente fazer um livro voltado para jovens, né, na carreira. Porque na faculdade a gente aprende muito sobre direito material e direito processual, mas a questão do empreender, né, a questão de como montar o seu escritório, de como organizar seu tempo, de como dar conta de várias tarefas, de vários setores da nossa vida, isso a gente nunca teve, a gente nunca foi ensinado a isso. Então a gente pensou em fazer aí um livro de dicas práticas mesmo, que foge da questão do direito material e da questão do direito processual. E aí a gente vai ser uma série, esse livro, que é a série Direito na Prática, e o que lançou a série é esse daí, o primeiro da série é esse, Direito na Prática para Jovens. E aí foi assim que surgiu a ideia. E o que é legal é que ele traz para a prática mesmo, né? Quais são as dificuldades, como a gente consegue superar, e essas dificuldades que ninguém ensina pra gente. Foi justamente o que você falou. Exatamente. E assim, com a visão de cada um, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma cultura e cada um tem uma forma de lidar com seus gaps. Sim. Então, cada um trouxe aí um assunto completamente diferente na sua visão. Tá, dentro dessa dinâmica de ter cada um com uma visão diferente dentro da sua dinâmica, como foi a questão da separação, do convite para as pessoas participarem, já que é uma série, do primeiro episódio?
O primeiro desafio foi esse, né? Foi conseguir pessoas que são engajadas e que realmente queriam entrar nesse desafio, porque foi um desafio, né? A gente pensa, putz, escrever um capítulo não deve ser algo tão difícil assim, mas porque a gente tem que colocar a nossa vulnerabilidade ali, a gente tem que olhar para a nossa história, entender o que a gente vai colocar e pensar principalmente que alguém vai estar lendo aquilo e vai estar aprendendo com aquilo. Então eu tenho que tomar cuidado, inclusive, com o uso das palavras. Então aí começou aí a saga de procurar autores. Nós temos autores principalmente de Ribeirão Preto, que é onde está a minha bolha social, mas nós temos autores de outra cidade, a gente tem uma autora que é de outro estado. Então, foi toda essa dinâmica. E aí, toda a conversa que eu tive com a pessoa, né? Chegar e falar sobre o que você gostaria de trazer. O que você sentiu mais falta no início da sua carreira, que você fala, eu queria muito que alguém tivesse me ensinado isso. E aí, a gente foi estruturando cada capítulo com o desejo que cada um tinha de poder ter tido esse ensinamento no início da sua carreira. Tá. Vamos falar dos setores da sociedade. A gente sabe, né? O primeiro setor é o governo, o Estado, empresas privadas. E, na verdade, a gente sabe que sempre existe um vácuo dentro da questão social, questão educacional, ambiental. E aí tem essa intervenção do terceiro setor, né? Aliás, hoje tem empresas 2,5, né? Que tem entre o segundo e o terceiro setor. Mas, Larissa, o seu tema foi o jovem advogado no direito do terceiro setor. Conta um pouco pra gente, pra quem não conhece, como funciona o terceiro setor, né? O CIP, ONG, que não existe, o CIP, ONG, né? OS, né? OSC agora, OSC, né? OSC. E a relação de tudo com a advocacia. Então, o terceiro setor, né, esteve na minha vida, acho que desde quando eu nasci, né, pela atuação da minha mãe, que é assistente social, tem uma atuação com mulheres, só que depois com direito, que eu tive um olhar e falei, nossa, o advogado pode atuar para essas organizações, porque apesar, né, de ser organização sem fins lucrativos, ela funciona ali como uma empresa. Ali tem contratação de funcionários, tem os voluntários, captação de recursos para fazer a execução dos projetos, então o papel do advogado, quando a gente fala no terceiro setor, é realmente dar essa base para que as organizações tenham uma estrutura e tudo mais. E a hora que eu consegui mesclar essa atuação social com o direito, eu falei, gente, eu preciso trazer um pouco para as pessoas também isso. Quer dizer, quando eu falo em terceiro setor, falo em ONG, né, que hoje mudou só a sigla para OSC, as pessoas só pensam naquelas ações emergenciais, distribuição de marmita, distribuição de cestas básicas. Não que isso não seja importante, mas também tem um universo ali por fora para que essas ações também aconteçam. Então, eu acho que quando a gente traz um pouquinho sobre isso, a gente faz também que o jovem advogado se interessa por essa temática, porque ali envolve direito do trabalho, direito tributário, direito civil, então é muito amplo e realmente falta conhecimento das pessoas mesmo para ter um olhar para essa área que é tão importante, movimenta inclusive muita economia, né? Quando a gente fala do primeiro setor, que é o governo, o segundo, que é empresas privadas, o terceiro setor vem aí para dar o respaldo para todo esse universo também que faz o nosso dia a dia aí correr, né? Muito bom. Vamos pensar então um pouco agora. Nós falamos aqui do livro, vamos voltar a falar sobre o livro, claro, né? Mas uma coisa que me deixou aqui, quando eu estava vendo aqui o currículo de vocês, a Ana Paula, ela fala sobre essa questão de dívida, reestruturação de dívidas de empresa. E na sua apresentação você disse aqui pra gente também da questão da, entre aspas, educação familiar financeira, é isso? Sim, é o planejamento, na verdade, do patrimônio, né? Porque quando a família, ela começa a ter mais patrimônio em razão do seu trabalho, muitos empreendedores começam porque são bons vendedores, e a maioria dos clientes, o que acontece são excelentes vendedores, e em um determinado momento não sabem muito bem administrar ali todos esses valores que estão entrando, a questão da jornada ali dentro da própria empresa, né? E eu percebi que esse não era só um dos problemas dos meus clientes, era problema dos advogados também, da nossa advocacia. Todos nós somos excelentes técnicos, a gente busca esse conhecimento, mas quando a gente se depara com os valores dos honorários, com o caixa que nem sempre é linear, porque os honorários advocatícios a gente não recebe exatamente todo o valor, né, todos os meses. Então a gente tem que entender sobre fluxo de caixa, sobre competência, como administrar esses honorários, como se planejar financeiramente, não só os clientes, mas a gente também. E eu entendi justamente esse gap aí e falei, poxa, eu
preciso aprender sobre isso, algo que eu não aprendi na faculdade, porque na minha faculdade eu fiz a Universidade Estadual de Londrina, eu nunca tive nenhuma educação financeira lá sobre planejamento, como advogar na prática. A gente cresce ali dentro da faculdade como estudante pensando em carreiras públicas. Então eu vou passar no concurso da magistratura, Ministério Público, e não pensa que a grande maioria não vai necessariamente ser concursada, a grande maioria vai estar em escritório de advocacia ou vai estar empreendendo, né, na área jurídica. Então eu entendi esse gap, que eu precisava adquirir conhecimento sobre isso, e isso se aliou muito ao que eu já estava fazendo para os próprios clientes, que era reestruturar as dívidas que eles têm, né, porque eles já chegam no momento em que eles estão endividados. Isso é uma realidade, poderia dizer que da maioria, né, dos brasileiros, não só dos empresários. Então isso tudo para mim fez muito sentido para conseguir crescer na própria advocacia. É assim que eu mesma cresceria na advocacia. Quando a gente fala ali, poxa, mas eu tenho que trabalhar até tal horário, tá exaustivo, eu não tô dando conta. A gente está falando de formar novos líderes dentro desse escritório, de pessoas que você precisa estar trabalhando com você, aprender a delegar, deixar de centralizar, que é basicamente o que a gente aprende a fazer a vida toda, né? Centralizar. Dentro do seu estudo e da percepção de vocês, são jovens advogados, né? Vocês percebem que eu particularmente vivi bastante tempo na advocacia, são quase 40 anos, né? E até hoje eu vejo colegas que formaram comigo, que estão advogando já há bastante tempo, e jovens advogados também, porque o velho vê o jovem e o velho, né? O jovem vê o jovem e o velho também, então a gente vê tudo, né? A gente percebe que realmente os advogados, eles não tratam a advocacia como um negócio. Sim. Muito ainda estão naquela questão romântica do direito, que infelizmente, né, por mais romântica que seja, ela também não traz toda a felicidade que a gente espera da profissão. Sim. Vocês percebem que ainda há muita gente também na jovem advocacia que não tem essa pegada de ver o escritório como um negócio? Minha percepção é que é a maioria. A maioria. Eu A maioria acho mesmo. também. É porque é aquela coisa, quando a gente estava na faculdade, eu sempre brinco, falam pra gente que o direito abre muitas portas. E é verdade, realmente existem muitos caminhos que nós podemos seguir. Mas ninguém te ensina como abrir cada uma dessas portas ou qual caminho seguir para eu poder chegar nessas portas. Por exemplo, trabalhar com compliance, programas de integridade, trabalhar no preventivo é uma questão que eu não aprendi na faculdade, eu vim aprender aqui fora. Contencioso, né? Na faculdade a gente aprende a vender, são dois caminhos, a gente aprende ou a vender processo, ser advogado, Sim. ou a gente aprende a fazer concurso público. Mas existe um universo de possibilidades que a gente pode trabalhar. Olha isso, trabalhar com consultoria, trabalhar com o terceiro setor, a gente não tem uma matéria dessa na faculdade. Sim. Nem sabe o que é, né? Muitos advogados ainda têm dificuldade de saber sobre essas Exatamente. temáticas, né? Porque realmente não é trabalhado durante Não o curso. Né? Hoje em dia se fala muito sobre a questão da prevenção, sobre mediação e conciliação de conflitos, reestruturação de dívidas, é uma coisa que a gente também não aprende na faculdade. A gente vê mais ou menos ali no direito civil um pouquinho ali de recuperação judicial, e é isso. E então, quando a gente sai da faculdade, é como se fossem dois caminhos só que eu tenho para seguir. E são dois caminhos, parece que muito fechadinhos, muito tradicionais. Sim. E aí você começa a estudar, e você começa a conversar com outras pessoas que estão fugindo desse padrão, e você fala, meu Deus, existe realmente um universo de possibilidades. Só que para isso eu preciso de mais estudo, preciso conversar com pessoas que estão fora, e foi daí também que veio a ideia do livro, da gente poder tentar trabalhar um pouquinho desse universo que existe para além da faculdade. Eu vejo na minha área, né? Eu estava conversando, nós estamos montando um curso, aliás, né? Já começou o nosso curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdência. Eu estava conversando com algumas pessoas para convidar para ser professores. E aí eu me deparei com uma situação que a gente, já há bastante tempo, eu não estava coordenando um curso de pós-graduação, né? Estávamos com isso na ESA, na OAB. E aí eu procurei alguns profissionais que eu sei que são bons profissionais. E olha só, você pode fazer um curso pra gente sobre planejamento de aposentadoria? Eu falei, não, eu estou trabalhando só com aposentadoria de pescador. Não, eu estou trabalhando com aposentadoria só de microempreendedor individual. Não, eu estou trabalhando com aposentadoria só de trabalhador rural. Só de trabalhador avulso. A gente está percebendo que as pessoas estão nichando o nicho, né? Nichando o nicho. Cada vez né? mais. Nichando o nicho. E aí você começa a conversar com essas pessoas, a gente vê que isso está totalmente fora, a gente deixa de ter aquela expertise que a pessoa tem. Então essa participação, eu quero voltar um pouco no terceiro setor, a gente percebe quando a gente consegue viver, né, sentir na pele os problemas das pessoas, né, e a gente consegue
buscar soluções e replicar essas soluções dentro daquele projeto, que é questão de escalagem. Fala, não dá para escalar em direito. Dá para escalar em direito, você conhece uma coisa específica. Exatamente. Sim. Você percebe isso também dentro da... Fala um pouco da Vitória Régia pra gente, né? Da SC Vitória Régia, como ela funciona, como é que ela é, né? E como que isso também trouxe para você uma expertise maior para você também trabalhar na profissão. A Vitória Régia já tem 22 anos de existência, eu tô à frente. Então ela é mais velha que você. Não tanto assim. Mas já tem um bom tempo, mas estou à frente há uns 4 anos, né? Minha mãe foi uma das cofundadoras, então por isso que eu falo que já vem de berço essa atuação. E eu nunca imaginava essa possibilidade de uma ONG, né? Vamos falar já como todo mundo conhece. Como uma ONG funciona e como o universo é tão grande e as pessoas não têm ideia. Então, assim, ali a atuação da Vitória Régia é com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Nós temos alguns recortes de algumas temáticas bem estigmatizadas, né? Que são mulheres em situação de violência, são mulheres profissionais do sexo, então a gente trabalha também muita questão da prevenção de ST/HIV. A gente teve um projeto com crianças e adolescentes falando da questão da educação, diversidade e saúde. Então, é muito ampla a nossa atuação ali. E com esse trabalho, que me veio como a importância de ter profissionais preparados para isso também. Porque já volta na questão da gestão que as meninas falaram. Para você estar ali à frente de uma organização, você precisa também ter um pouco de base de gestão, porque você precisa fazer o negócio acontecer. E é um negócio. Igual eu falei anteriormente, mesmo sem fins lucrativos, é um negócio. Perfeito. Tem pessoas ali, os atendidos dependem de você, da instituição. Perfeito. Tem as outras pessoas que trabalham, também precisa ter essa gestão. Tem gestão de voluntários, para que você consiga fazer que eles continuem interessados no trabalho, porque senão a rotatividade dessas pessoas são muito grande, não permanece. E é isso, quem trabalha muito com o social, já vem um pouco da veia ali de você gostar. Então, quando você desperta isso nas outras pessoas, é muito gratificante. Para mim é, igual hoje a Maria Angélica tá lá comigo, tem outros advogados somando o trabalho da Vitória Régia, é isso. A gente entender que o terceiro setor cabe compliance, ela tá fazendo compliance ali dentro da organização, tem o direito de trabalho, tem várias outras áreas que pode ser trabalhada, mas quando a gente tem conhecimento sobre isso, né? Quando a gente consegue despertar para os nossos colegas falando, gente, olha com carinho para essa área e também pode ser rentável, porque a gente sabe também que nem tudo é trabalho voluntário. E a possibilidade de você ser um advogado nas organizações, sendo ela uma organização da sociedade civil, um instituto, cooperativas sociais, que é o que faz parte do terceiro setor, pode ser rentável também. Ribeirão Preto nem tanto, mas estava comentando com as meninas antes de a gente entrar, em São Paulo tem escritórios que só trabalham com o terceiro setor, e grandes escritórios. Então a ideia é que a gente possa expandir, né, e quem me deu essa injeção, assim, né, essa comichão realmente foi o trabalho na Vitória Régia, que falou assim, ó, a gente precisa gerenciar, a gente precisa ter o trabalho voluntário, mas a gente precisa profissionalizar e precisa também trazer o advogado para dar suporte para as organizações. Então é muito gratificante o trabalho, eu faço assim com muito amor, né? Eu falo assim que a Vitória Régia acho que mudou minha vida de várias formas, né? Tanto na questão do social mesmo, de olhar com pessoas de forma mais empática, as pessoas que talvez não estariam no meu dia a dia, mas também uma possibilidade do direito também estar aí junto, correndo junto. Bom, gente, esse conteúdo que elas estão comentando aqui conosco está aqui neste livro, né? Direito na Prática para Jovens. Agora eu quero perguntar para vocês. É só para jovem ou eu posso ler também? Como é que funciona aqui? Como é que funciona? Conta essa história pra gente. O livro, ele é para absolutamente todos os advogados que estejam dispostos a sair dessa caixinha que muitas vezes a faculdade nos coloca, né? Para todo mundo que quer aprender, que quer empreender, que quer ir para outros caminhos, principalmente para quem quer ter criatividade e trabalhar no direito, que tem que respeitar, obviamente, aí a sua formalidade, mas não precisa ser dessa forma tradicional, Sim. como há 30, 40 anos atrás. Então, o livro, ele foi escrito pensando em quem está começando agora, em quem está um pouquinho perdido de como começar, mas é para quem quer se renovar também, para quem quer se reinventar. Então, o livro é para absolutamente qualquer profissional do direito, para estudantes e até para quem não é do direito, mas gostaria aí de ter uma visão mais sobre organização. O que as pessoas fazem depois da faculdade. Exatamente, o que você faz depois da faculdade, questão do network, questão de venda, como descobrir novas áreas de trabalhar. Não, e aí tem gente que ainda que acha que network é só tomar cafezinho, né? É só tomar um cafezinho. É um cafezinho poderoso que gera lucro. Todo mundo acha que o network é só fazer aquele pitch de elevador, se apresentar em 60 segundos, acabou. É só isso. Finalizou. E é sobre relacionamento
relações, né? É sobre desenvolver relações verdadeiras. Isso, criar empatia com o outro, entender Perfeito. a necessidade do outro. Sim. E tentar construir uma solução junto com o outro. Nossa, isso é maravilhoso. Quem dá o primeiro passo, né? Dá o Isso é primeiro incrível. passo. E, inclusive, o que a Lara estava falando, pegou aqui no meu coração. Eu achei incrível o que você falou, porque você conseguiu juntar propósito com ganhar dinheiro também. Qual que é o problema de você ter um porquê da advocacia, ter o seu sacerdócio, né? Um propósito específico e, além de tudo, ser a sua fonte de renda? O que tem de errado nisso? É um trabalho que realmente leva valor para as pessoas. As pessoas às vezes têm vergonha de falar que ganhou dinheiro, né? Já prestou atenção nisso, né? Fala, não, me conta aqui, já que você começou a falar dessa situação aqui, desde o início da advocacia, gente, tá na página 31 do livro, desde o início da sua advocacia, não, sabe, tenha claro o porquê. Por quê? Qual é o meu propósito? Por quê? E esse porquê aqui da minha advocacia, do meu negócio jurídico, tá muito conectado com os meus valores pessoais, né? Para mim, segurança e estabilidade são valores imprescindíveis. E, obviamente, quando a gente está falando de estabilidade, de segurança, a gente não está falando só de relacionamentos humanos, afetivos, com o meu marido. A gente está falando do quê? De ter estabilidade financeira. E como que a gente consegue unir os dois? Foi o que eu estava justamente falando. Você tendo claro qual o seu porquê, que é alcançar estabilidade e segurança na minha própria vida e para a vida dos clientes. Então, quando você consegue garantir que a operação do teu cliente ela vai rodar de maneira mais estável, de maneira segura, você consegue transparecer e passar com transparência aí quais são os riscos das operações, a pessoa sair consciente daquilo. Cara, eu tô ali realmente concretizando o meu porquê. Então não pode ter limite. Então, nós estamos aqui na página 17, né, da Maria aqui, que ela escreveu pra gente, que quem tem limite, gente, é município. Não pode ter limite, como é que funciona? Eu tentei criar algumas frases aí para poder dar um pouquinho de risada, porque a gente estava conversando sobre isso no começo. A gente passa por tanta situação que se a gente não der risada, não tem sessão de terapia que dê conta, né? Não. Eu me descobri apaixonada por muitas áreas, né? Então, eu resolvi abraçar tudo isso. Então, eu amo a advocacia, eu amo a parte educacional, eu amo a parte preventiva. Recentemente, tenho me descoberto uma pessoa que está amando praticar crossfit. Tô entrando nessa onda, não sei o que está acontecendo. Tem uma comunidade. Uma comunidade. Corrida. Então, tô me descobrindo essa pessoa. Sou uma pessoa que adora fazer o trabalho voluntário, que acredita na OAB, então gosta muito de trabalhar para a OAB. Então, eu descobri que eu tenho essas várias facetas, né, essas várias personalidades, digamos assim, e eu resolvi abraçar todas elas. Para isso, eu preciso ter um mínimo de organização no meu dia, porque a gente tem um dia de horas limitadas. Para eu dar conta de fazer tudo, eu preciso ponderar qual é a maior prioridade, o que vai me demandar mais tempo, o que é mais urgente e o que eu preciso fazer agora, o que eu posso deixar para fazer daqui a pouco. Então, eu comecei a criar aí um sistema de organização. Então, por exemplo, a minha agenda Google hoje, ela é separada por 7 cores diferentes. Para cada setor, eu separo os meus compromissos por cores. Não, Você olha, parece um arco-íris. O que tá acontecendo? Não só tá cheia de compromissos, mas tá cheia de cores, até para você entender rapidamente o que tá acontecendo. Então, tem essa questão... Mas essa parte do arco-íris, da cores, do trabalho, é questão de reestruturação, né? É verdade. Tá. Então, é organizar isso. E você entender as suas necessidades. Hoje eu entendo que eu tenho as minhas necessidades ali com relação à saúde, praticar exercícios, as minhas necessidades dos meus trabalhos voluntários, minha necessidade de trabalhar com mulheres, daí que eu estou tanto na ONG quanto na presidência da Comissão das Mulheres. Tenho a minha necessidade de ganhar dinheiro, de me crescer profissionalmente e de transformar empresas, pequenos empresários por meio da educação, por meio de levar conhecimento. Então, para a gente poder dar conta de tudo isso, a gente não tem limite. A gente vai pegando tudo que pode fazer. Então, tem que criar uma certa... Quem tem limite é município. Quem tem limite é município. E às vezes a gente não dá nem conta de tudo isso, mas a gente faz mesmo Mas a assim. gente faz mesmo assim. Vai criando um sistema eu sou uma pessoa que pode te contar um pouco dessa experiência para vocês, não, vocês são aqui as entrevistadas, não sou eu, né? Mas eu participo de ONGs também, né? Participei de várias atividades.
como um professor. Cara, só tem uma coisa a dizer para vocês, cara, isso vale muito a pena. O que vocês vão tirar disso tudo depois, no resumo da história de vocês, é muito, muito, muito bom mesmo, né? Bom, falando em resumo, gente, nós estamos com 24 minutos já. A conversa tá boa. Você vê que Passou coisa, como é que rápido foi? demais. Bom, então vamos lá. A gente tem tempo aqui, né? Eu quero agora aproveitar aí 1 minuto de cada uma para contar um pouco também, né? Desse dinamismo, que muito fala, gente jovem, tem muito jovem que essa juventude de hoje não sabe o que quer. Posso dizer para vocês que tem muita gente que também já está idosa, que também não descobriu ainda o que quer, né? Então, desse desafio de engajar, de ter um compromisso, de se envolver em projetos. Falar um pouco, para a gente encerrar aqui, um pouco sobre tudo isso que vocês estão fazendo e o legado que vocês querem deixar para a jovem advocacia, para a gente encerrar. Vamos começar aqui do mesmo jeito que nós começamos, pela Larissa. Bom, gente, eu acho assim, eu sempre falo pra Maria, que sempre tá mais próxima de mim, né, assim, ó, vai com medo mesmo. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje em dia, parece que a gente tá com uma confiança e nem sempre, mas a gente não deixa de fazer. Então, acho que pra jovem advocacia é isso, vai com medo mesmo, é possível. Inclusive a advocacia autônoma, né? É uma coisa que às vezes não fala pra gente durante a faculdade, a gente sai já querendo trabalhar em grandes escritórios e às vezes não é esse o caminho, às vezes você fazer uma parceria, é difícil no começo, precisa a questão da gestão financeira, a gestão de escritório, mas é uma possibilidade que faz a gente transitar também em outros locais, né? Às vezes participar mais da política de classe da OAB, participar das OSCs, né, das ONGs, ter mais mobilidade e tempo para circular em outros locais. É tudo questão de escolha e de saber realmente o que te identifica. E saber, gente, não é limitado às temáticas que a gente só aprende na faculdade. Tem muito mais, o leque é muito maior. Então, acho que o nosso papel é isso, né? Trazer um pouco mais e a gente coloca à disposição também, né, Maria? Para conhecer tanto a questão da política de classe, que às vezes na faculdade a gente não sabe qual é esse universo da OAB, que é muito legal também. Né? Saber dessas temáticas que que nós trabalhamos e muito em conjunto. Então, a gente fica aí à disposição para jovem advocacia e para não jovem também, né? Que eu acho que tudo é troca, a gente vai aprendendo com o outro todo dia. Eu gosto muito de imaginar a nossa vida como um jardim. Então, a vida toda a gente está sempre plantando sementes. E eu não preciso saber imediatamente qual árvore que vai crescer. Eu só preciso ir plantando. A colheita vai vir em algum momento. As minhas árvores vão crescer, as minhas flores também. A gente sai da faculdade com aquela ideia de que, nossa, eu preciso saber exatamente o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Não precisa. A gente pode descobrir ao longo do caminho. Às vezes você vai descobrir que você vai querer ter 2 profissões. Às vezes você vai descobrir que você vai querer, às vezes, fazer uma transição de carreira. E tá tudo certo. Eu acho que o que a Lari falou, vai com medo mesmo, vai colhendo as suas oportunidades que vão aparecendo, a vida vai te mostrar oportunidades, né? Faça relacionamentos com outros advogados, faça parcerias, para você ir descobrindo exatamente o que você quer. Às vezes você sai da faculdade amando uma coisa, mas na prática é totalmente diferente da teoria. Eu saí da faculdade amando a direito de família, mas eu descobri que na prática eu não tenho como trabalhar com isso, eu não tenho perfil para trabalhar com isso. E existem profissionais maravilhosos, e tá tudo certo. Então eu acho que o que a gente precisa fazer é não se cobrar tanto, não se cobrar um resultado imediato, e conhecer outros profissionais que trabalham em outras áreas, porque eu preciso conhecer que isso existe também. Então eu acho que é isso. A Paula? Eu tô impactada ainda pelo que elas falaram. Muito bom. Acho que a chave do negócio e que eu ouvi elas falando, mas consigo ter essa percepção de grandes empresárias, grandes empresários, advogados e advogadas, por mais que a gente tenha esse resquício do medo que faz parte, né, as grandes pessoas que eu mais admiro são essas que fazem, ainda que estejam com medo. O que elas fazem? Elas aprendem aquilo que elas estão com dúvida, aquilo que elas não sabem, então elas buscam informação. Então a grande dica que eu daria aqui, foi o que eu fiz para minha própria vida e que acredito que tem dado certo, é priorizar, testar, sair da faculdade, vou testar, ver se faz sentido. Não fez? Tudo bem desistir. Qual que é o problema de desistir de algo que não está fazendo sentido? A pessoa que você é hoje não é a pessoa que você era ontem. Então, saber desistir também é importante. E testar, e a hora que você encontrar algo que faz sentido, que esteja ali conectado com os teus valores pessoais, toca pra frente que, assim, é difícil dar errado. Quando você coloca alma e coração naquilo, você vai dar um jeito de dar certo. Muito bom, gente. Gostaram, né? Olha, anotei 3 frases aqui, vai resumir o nosso podcast hoje. Olha só, vai com medo mesmo.
Imagine que sua vida é um jardim, plante, semeie para você colher e a chave do negócio é fazer. Aí você pode desistir, testar, validar e escalar. Gente, deu para perceber que são jovens, mas estão aqui com toda a experiência trazer conteúdo para vocês. Disse para vocês, né? Conteúdo importante e interessante de forma descontraída. Muito obrigado a todos os nossos convidados. E para você que está acompanhando o nosso podcast, se inscreva no nosso canal e acompanhe todo o conteúdo que a gente tem por aqui. Espero você no próximo episódio.